E aí galera, beleza? Murilo aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, a questão do day trade no mercado de Forex, qual que deve ser o seu stop loss, como você deve definir seu stop loss. Eu acho que esse é um assunto muito importante, muitas pessoas me perguntam sobre qual que deve ser mais ou menos meu stop loss e tal, qual é o número de pips ideal, e eu acho que tudo isso é um pouco difícil, obviamente, você estabelecer, né, uma regra geral, mas existem alguns fatores que podem influenciar a sua decisão e existem alguns fatores que eu acho que contam muito para você definir o seu stop loss. Dentro da nossa estratégia, que eu ensino lá no nosso curso de formação de traders, a gente tem uma estratégia bem definida. Né? Ao contrário de muitos conteúdos e de outros cursos que ensinam, né, a questão teórica tal, e falam, ó, você tem que desenvolver sua própria estratégia, a gente não. A gente, no meu caso, eu tenho uma estratégia, trabalha com premissas bem definidas, eu entrego essa estratégia e todas as premissas dessa estratégia, inclusive premissas de saída, para os meus alunos. Então, meus alunos eles têm acesso à minha estratégia, a estratégia que eu desenvolvi, junto com a premissa de entrada e de saída. Como assim, junto com a premissa de entrada e de saída? Na verdade, a gente ensina quando você deve entrar e também quando você deve sair de uma operação. Qual que deve ser o seu stop inicial e depois como você vai alterando esse stop para que você sempre esteja no mercado da melhor forma possível, esteja no mercado no melhor momento possível. Se você perceber que a situação mudou, é melhor você sair do mercado e é isso que a gente tenta se proteger. Muitas pessoas falam, né, sobre a questão do day trade ou de um trader de maneira geral, que ele deve sempre deixar os ganhos, as operações que estão no lucro a rolarem e acontecerem, né? Let the wins run e cortar os prejuízos o mais rápido possível. E é isso que, na verdade, eu tento fazer. E é isso que a minha estratégia se propõe a fazer. Você cortar aquelas operações ou encerrar aquelas operações que estão mostrando uma virada na tendência, ou estão mostrando um final de tendência, ou enfim, né, o que quer que seja, cortar essas operações e sair dessas operações o mais rápido possível para não ficar numa operação que vai te trazer prejuízos. E ao mesmo tempo você, desde o início, já ter um stop loss inicial. Isso é muito importante, é fundamental, na verdade, você ter um stop loss inicial. Então, hoje, por exemplo, a gente ganhou US$ 946 e 50 centavos. E o que acontece? Durante esse dia, a gente encerrou várias operações pelo meio do caminho. Então, várias operações começaram e foram encerradas. Então, não foi um dia fácil. Né? Por mais que a gente terminou no lucro, você pode perceber que a gente teve várias operações, essas operações aqui no canto, que a gente teve prejuízo, lucro. Então não foi um dia fácil de forma geral. Por isso que é tão importante também a gente trabalhar com risco retorno, né? De 2 para 1, porque quando a gente acerta, a gente ganha duas vezes aquilo que a gente perde quando a gente erra. Então o risco retorno ele é muito importante, né? Quando eu ganho, eu lucro 1.000 e quando eu perco, meu prejuízo é de 500. Isso te ajuda bastante, principalmente nos momentos que o mercado está um pouco mais difícil, que a estratégia não está com uma assertividade muito boa, e te ajuda muito. Esse tipo de abordagem ajuda muito a nossa sustentabilidade no mercado no longo prazo. Quando a gente pensa no risco retorno, obviamente a gente precisa de uma estratégia que se encaixe ao risco retorno. Né? Não adianta a gente colocar o risco retorno em qualquer estratégia. Não adianta a gente colocar um risco retorno, na verdade, de 2 para 1 em qualquer estratégia. Né? Se você fizer isso, provavelmente você vai perder dinheiro. Você tem que ter uma estratégia que se adeque a um risco retorno de 2 para 1. Então é tudo um processo, é todo um conjunto, não é tudo um processo, é todo um conjunto, entende? Não é só uma coisa. E é isso que a gente se propõe a ensinar. Bom, agora falando sobre o assunto de hoje, né, que é o stop loss. O que acontece? Eu acho, tá? Eu acho que qualquer trader que gosta de day trade, ele tem que partir do princípio que ele vai pegar apenas uma parte do movimento diário nas suas operações. Então, se você gosta de day trade, você tem que saber que o mercado de Forex, né, que no mercado de Forex, cada dia é um dia, né, cada situação é uma situação, porém a gente tem uma amplitude de movimento lá dos candles diários, né, então imagina um candle diário, uma amplitude de movimento de 1.000, 1.500 pontos, né, 100, 150 pips, é bem grande. Né, então, talvez a gente buscar
1000 pontos. 1000 pontos aqui, essa amplitude, é um movimento grande. Então, como assim, Murilo? Bom, vamos pegar o euro-dólar aqui, ó. Você abre o euro-dólar, coloca aqui no gráfico diário. Vamos tentar entender qual que é o tamanho de um candle diário. Ó, esse candle aqui, 600 pontos. Esse dia aqui, no dia 25, 450 pontos. No dia 22, a amplitude do candle, né? A diferença entre a máxima e a mínima durante o dia de 1.200 pontos ou 120 pips, 1.000 pontos, né? São 100 pips, 1.100 pontos e assim por diante. Então, né, você começa a observar e fala, bom, 100, 120 pips é bastante coisa. Eu não vou conseguir pegar, comprar o mercado na mínima e vender na máxima. Principalmente se eu quero pegar um mercado em tendência. Então, para buscar um mercado em tendência, essa mínima ou essa máxima, na verdade, já tem que estar no meio do caminho. O mercado já tem que estar no meio desse caminho, né? Porque, afinal de contas, se o mercado saiu daqui de cima para chegar até aqui embaixo, na mínima, né? Então nesse candle aqui que a gente está observando, para isso acontecer, para esse movimento todo acontecer, né? Mínima e máxima, o mercado teve que sair de um lado para o outro. Não tem muito jeito, né? E durante esse processo de queda, a gente tem uma tendência formada. Então, o candle que eu estou falando é esse primeiro aqui, tá? Esse bem grande aqui, ó. Beleza? Eu não estou falando desse segundo candle vermelho, estou falando desse candle aqui. Então, o mercado teve que criar uma tendência intradiária para se movimentar ali, certo? Então, a gente vai ter que pegar uma parte dessa tendência. Aí a gente vai ter que trabalhar ao longo do dia, que foi esse daqui é o dia 21. Então, a gente teria que buscar ao longo do dia 21 essa tendência, buscar esse movimento. Então, dia 21, o mercado veio daqui até aqui. E depois subiu e terminou o dia aqui. Então, a gente tem que buscar uma parte desse movimento. A gente não vai conseguir vender na máxima e recomprar na mínima, certo? Pelo menos não normalmente todos os dias. Não é uma coisa que a gente tem que tratar como uma realidade nos nossos dias, certo? Então, se o mercado começou e terminou, né, fez todo esse movimento, que eu vou deixar com um retângulo aqui, fez todo esse movimento aqui, que foi um movimento de tendência de queda, depois, lógico, a gente teve o mercado retornando para próximo, pelo menos um pouco mais próximo da sua abertura. Então, o que acontece? A gente tem esse movimento aqui, eu deixei em cinza agora para ficar mais fácil de enxergar. A gente vai pegar uma parte desse movimento. Talvez buscar essa da parte aqui desse movimento. Não sei, né? Vender aqui, recomprar aqui. Pode ser que a gente tenha feito isso, ou pode ser que a gente tenha vendido um pouco mais para cima e recomprado um pouco mais para baixo. De qualquer forma, né, quando a gente está pensando nessa operação, nesse trade, a gente buscou uma parte de um movimento intradiário. E por que eu estou falando tanto de movimento intradiário se o papo é stop loss? Basicamente porque se você sabe que esse movimento aqui teve uma amplitude de 300 pontos ou 30 pips, então vendendo aqui e recomprando aqui você teve um take profit de 300 pips, vamos imaginar que seu stop loss era no mínimo 150, né? 150 pontos ou 15 pips. Stop loss. Então seu stop loss estava mais ou menos, eu vou deixar aqui só como ponto para ficar mais fácil, tá? Seu stop loss era de 15 pips, 150 pontos. Tudo isso que eu estou criando é uma suposição, mas é uma suposição que serve para você entender que se você tiver um stop loss
de 200 pontos, 20 pips. Seu take profit, né, trabalhando com uma relação de 2 para 1, se seu stop loss é de 200 pontos, seu take profit vai ter que ser de quanto? De 400 pontos. Se o seu take profit é de 400 pontos, olha o tamanho do problema que você tem. Você vai ter que vender e recomprar, e você vai ter que buscar um movimento intradiário, né, que é muito próximo de vender no preço da abertura e recomprar no preço de fechamento, nesse caso. Ou até melhor do que isso. Então aqui no nosso caso seria até melhor do que isso. Seria vender na abertura e recomprar, enfim, lá no meio da tendência de queda. Então você teria que pegar uma boa parte, né, praticamente metade do movimento diário inteiro, você teria que pegar na sua operação. Se o mercado se movimenta 1.000 pontos num dia, a sua operação tem um take profit, né, o seu objetivo de lucro é de 400 pontos, olha o tamanho, né, desse movimento. Você tem que pegar um movimento muito grande. E daí? Bom, e daí que para você pegar um movimento tão grande assim, vai levar tempo. Né? Você vai ter que ficar algumas horas no mercado. Aquilo não vai se encerrar rápido. Pode ser que você não consiga pegar todo esse movimento, porque pode ser que quando você, enfim, sua oportunidade apareça, né, seguindo a estratégia que a gente ensina, sua oportunidade apareceu, mas essa oportunidade ela já não tem amplitude para o mercado se movimentar a 400 pontos. Né? A amplitude é mais ou menos de 200, 250 pontos. Então você tem que começar a entender que no mercado de Forex, se você quer fazer day trade, o seu stop loss ele normalmente não deve ser maior do que 150 pontos. Né? E o ideal é que esteja entre 70 e 100 pontos. Um stop loss entre 70 e 100 pontos é o ideal. E eu não quero dizer que em toda operação você vai entrar com stop loss de 70 a 100 pontos. O que eu estou querendo dizer é que se na sua operação, e como eu disse, eu estou falando especificamente da nossa estratégia e da nossa abordagem ao mercado. Seguindo a minha estratégia, se você tem um momento onde você tem uma oportunidade que o stop loss é de 200 pontos, não entra. Né? Não entra. E isso é o que eu ensino para os meus alunos. Por quê? Não só porque é uma questão da nossa estratégia, mas porque é uma questão técnica do mercado. Você vai ter que buscar 400 pontos ao longo do dia. E para o mercado se movimentar 400 pontos a seu favor, você vai ter que pegar uma bela uma pernada do mercado. Se você opera, se você já trabalha com o mercado de Forex, você vai entender o que eu estou falando. Né? 200 pontos, 150, 140 pontos, pô, legal. É relativamente fácil. 200 pontos, 250, 300, já começa, né? Aí 400 fica bem, 500, então são movimentos bem amplos do mercado e que eu não acho que para quem faz day trade seja o mais adequado você buscar esse tipo de movimento. Eu acho que é muito mais fácil você buscar movimentos mais curtos, entende? Buscar situações onde o mercado vai andar ali 200 pontos, 220 pontos, 150 pontos, isso é mais do que o suficiente. Para você buscar esse tipo de oportunidade, obviamente você precisa de uma boa corretora. A sua corretora tem que ter um spread, tem que ter bastante volume, né, tanto em termos de provedores de liquidez quanto em traders. Então você tem que ter uma boa corretora. Eu utilizo uma corretora que é True ICN, que é uma corretora que ela, né, além de ter um spread muito bom, a gente paga o spread, porque spread é a diferença entre comprador e vendedor. Né? Então isso é spread. Aí em cima dessa diferença pode existir um markup, que é um spread adicional que a corretora cobra. A minha corretora não cobra markup, ela cobra comissão. Então a comissão é baixa e facilita e permite que eu opere e faça operações aí com esse tipo de objetivo, 150 pontos, 200 pontos, 120 pontos, 130 pontos, eu lucro com tranquilidade e não tenho grandes problemas. Existem outras corretoras que tornam muito difícil esse tipo de abordagem. Se você buscar uma corretora que é market maker, que cobra lá um markup, né, que vocês chamam de spread, mas que na verdade é um markup, e a corretora cobra lá esse markup de 1 pip, 2 pips, pô, já fica um pouco complicado, porque o custo da operação se torna muito alto, e aí quando você vai comprar e revender, ou vender e recomprar, cara,
só no spread, só no markup, só em todos os custos que envolvem aquela operação, você já perdeu uma boa parte dos seus ganhos, então acaba não valendo a pena. Então, o que eu sugiro? Que antes de mais nada você saiba com qual corretora você vai trabalhar, então trabalhe com corretoras que seja fácil, né? E seja possível você ganhar dinheiro com day trade, seja mais fácil. Quando eu digo fácil é porque o custo permite, então seja mais viável, né? Então existem corretores que não é viável você fazer day trade no mercado de forex. E além disso, tente sempre estabelecer esses pontos de stop loss e esses pontos de take profit reais. Você pode definir o objetivo de lucro que você quiser no mercado, você faz o que você quiser, mas você não está sendo realista, né? E você não está vendo as coisas como elas realmente são. Se você tiver um objetivo de lucro lá de 1.500 pontos, né, de 150 pips, isso aí já provavelmente não vai ser um day trade. Né? Se você tiver um objetivo de 200 pontos, as coisas se tornam um pouco mais viáveis em termos de day trade, tá? Então eu acho que para você que está começando, estruturar todo o seu raciocínio buscando oportunidades onde seu stop loss seja de 100 pontos e o seu take profit seja de mais ou menos 200, é o ideal, você vai conseguir encontrar boas oportunidades. Existem operações que o seu stop loss vai ser um pouco mais curto, algumas outras operações que vai ser um pouquinho mais longo, mas passando de 120, 130, 150 é o limite do limite do limite. Assim, eu acho que já é muito, mas né, às vezes você ainda consegue encontrar boas oportunidades. Eu acho que 100 é mais do que suficiente para você perceber que o mercado virou, porque se o mercado vier 150 pontos contra você, né, alguma coisa está de errado, alguma coisa ali está errada. Né? Provavelmente você errou o momento da operação, você errou a tendência, alguma coisa está errada. 100 pontos ainda tá. Pode ser que agora 150 pontos, 15 pips contra você, porque eu acho que alguma coisa não é um caça-stop, né? Não é um falso rompimento, eu acho que é provavelmente um erro mesmo. Então, eu acho que procurar esses movimentos mais curtos vai facilitar muito sua vida e vai te ajudar muito na hora de você ganhar dinheiro. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo ajude todos aí que estão tentando lucrar no mercado de Forex com Day Trade. E eu espero que vocês consigam utilizar todas essas informações para melhorar a performance de vocês nas operações. Valeu? Então a gente se vê numa próxima. Valeu, um abraço, tchau.